precisamos confrontar todas as práticas que o mundo impõe, que o mundo ensina. Por exemplo, ontem a gente estava numa reunião familiar e aí surgiu esse assunto de dote, que o pai da noiva paga o dote, o pai da noiva, e eu falei, para lá. Ao longo de muitos anos, o mundo reverteu uma situação bíblica. Não é o pai da noiva, não estou falando isso porque eu tenho 3 filhas, não. Estou falando isso e mostro, e na hora lá, quando o pessoal começou a discutir, eu falei assim, eu mostro os textos. Tem 3 textos só no livro de Gênesis, orientando quem é que paga essa questão do dote. Há muitos anos, aliás, o mundo diz que quem paga o dote é o pai da noiva, né? Não estou discutindo o ensinamento do mundo, eu estou mostrando e quero mostrar para você o ensinamento da Bíblia, da Palavra de Deus. É o homem, é a família do homem que paga para ele obter aquela noiva para aquela pessoa. Glória a Deus, aleluia. Mas aí, eu acho uma coisa que eu acho interessante é que as pessoas, se deu bem, né, Barão? As pessoas, elas vivem ouvindo e vendo coisas que o mundo, olha só, elas vivem vendo e ouvindo o que o mundo ensina, e nós precisamos parar e repensar o que o mundo está falando, se tem respaldo na palavra de Deus. Quando Abraão queria um filho uma esposa para o filho dele, ele pegou o empregado e fez o empregado jurar que não traria quem não fosse da família, quem não cresce no mesmo Deus. E Eliezer, empregado de Abraão, saiu cheio de dinheiro, de ouro e de prata, para procurar uma noiva para Isaac. Em chegando no lugar, Eliezer faz a proposta para a família de Sara, de Rebeca, que no caso era o irmão dela, que cuidava dela, e ele pagou para poder levar Rebeca para Isaac. Eu não vou me estender nisso, só estou falando porque temos o exemplo também de quantos anos Jacó teve que trabalhar para casar com Raquel. Quantos anos? 14, porque foi enganado pelo pai dela, porque o contrato foi trabalhar 7 anos para que ele pudesse ser o marido de Raquel. E por aí vai, gente. O que eu quero dizer com isso, que ontem surgiu essa conversa na nossa reunião, e todo mundo batendo de pé junto. Por quê? Porque o mundo fala e o mundo faz assim. Mas a palavra de Deus diz: nós não somos do mundo, apesar de nós vivermos no mundo. Então, quando você tiver qualquer dúvida, a única pessoa que pode esclarecer isso para você é a palavra de Deus. Não se deixe levar pelas imitações. Não se deixe levar pelas propagandas enganosas. A minha palavra ontem foi: como nós somos cristãos, nós precisamos nos deixar reger pela palavra de Deus. Então, só no livro de Gênesis, nós temos logo de cara, no início, o pai de Isaac pagando o preço para ter na mulher o filho, Jacó pagando o preço para se casar com Raquel, e o Abraão, o empregado dele, foi lá para trazer. Então, nós somos de Deus. Amém. Você é de Deus? Amém. Você tem que seguir a Bíblia. Você não pode seguir o mundo. Você não pode seguir as tradições. Você não pode se deixar levar. Você tem que respeitar. Você vai respeitar, mas você vai dizer: olha, eu sou um cristão, não, como dizem, cristão não praticante. Eu sou um cristão praticante da palavra de Deus. E eu estou falando isso para dizer que sempre na Bíblia, na palavra do Senhor, nós vamos encontrar
todos os ensinamentos teóricos. A gente lê, mas sempre tem ensinamentos práticos. É a hora da gente dar o testemunho. E essa mensagem que eu vou compartilhar agora, ela é a primeira parte, porque agora eu vou falar só na parte da teoria. Eu vou só compartilhar com vocês o que Paulo falou para uma igreja. E no culto da noite, espero que você esteja aqui, porque o nosso costume como cristãos é estar na casa de Deus, congregando, como é o costume da igreja do Senhor. À noite eu quero compartilhar a parte prática disso que o apóstolo Paulo falou, escreveu para os romanos. São 5 afirmações que Paulo faz para os romanos sobre a salvação em Cristo, que parece fácil, que parece simples para todo e qualquer ser humano, mas não é. E não é quando a gente quer a salvação de acordo com os nossos métodos. E aí não existe salvação assim, de acordo com os nossos métodos, pensamentos, preconceitos, conceitos, etc. Vamos abrir a palavra de Deus na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Primeiro vai ser o versículo 9. Romanos 10, versículo 9. Nós vamos ler vários versículos. Esse primeiro nós vamos ler em pé, em reverência, dizendo para Deus com nossa reverência: pode falar, nós queremos ouvir, vem nos ensinar, Senhor, em nome de Jesus, através do teu Santo Espírito. Eu vou pedir que você leia em voz alta o versículo 9, porque nós vamos ver aqui nas afirmações do apóstolo Paulo, e depois alguns questionamentos dele para a igreja, algumas condições. Existem condições. Toda vez que essa partícula é usada, isso é uma condição. Depende de alguma coisa para que isso seja verdade. Isso só vai ser um fato se esta outra coisa aqui for satisfeita. Então vamos lá, leia em voz alta, por favor, versículo 9 de Romanos 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém. Vamos sentar. Olha, ele começa o versículo 9 logo com uma conjunção subordinada condicional. Se com a tua boca confessares Jesus como? Senhor. Não como um Papai Noel, um doador de presente. Não como alguém que é obrigado a fazer todas as nossas vontades, porque afinal de contas nós somos da igreja. A condição é se confessarmos com a nossa boca. Tem que haver uma manifestação que pessoas ouçam com a boca. Então a gente precisa sair fora dessa corrente que diz assim: mas o coração é que importa. Se ele crê, eu não estou vendo o coração. É verdade, é verdade. Agora preste atenção, o que a palavra de Deus está dizendo, que está no versículo 9 aí da sua Bíblia. Leia em voz alta. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha só que coisa interessante, que a palavra de Deus ela não se contradiz. E existe um texto lá nos Evangelhos que Jesus diz assim: a boca fala, o coração está cheio. Veja, você vai ver, apesar de parecer que não, você vai ver a Bíblia toda amarrada, toda harmonizada. Então Paulo está falando exatamente o que Jesus já disse. E nós vamos ver hoje à noite algo que aconteceu
aconteceu antes de Paulo ser chamado. Alguém já falando o que Paulo escreveu aqui. Então, se com a tua boca confessares, porque o teu coração está cheio desta fé. É impossível um coração cheio que não respalda, que não saia pela boca. Meu Deus, não é verdade? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. É impossível um crente ser crente e ninguém saber que ele é crente. Tudo bem, existem aqueles que só falam com a boca, mas o coração não está cheio de Deus. É uma verdade? É. Mas a pessoa que é crente, olha só, ontem a família arrebentou lá num negócio que foi feito. Meu Deus, eu comia, ontem eu pequei o pecado da gula. Na sexta-feira, a Ilma está cada vez mais se superando na cozinha. Eu me sentei e eu falei, meu Deus, eu não parava, eu estava com medo de me engasgar. Entende? Não é assim que funciona. Você, quando está diante de um prato, não estou falando daquele pão seco que você está comendo, porque você está com fome, e você come e glória a Deus pelo pão seco. Eu tenho que amarrar tudo, porque às vezes eu penso que as pessoas estão entendendo o que está aqui, mas se eu não tirar daqui, elas não vão entender. Então, o pão é uma bênção de Deus, o pão seco. Mas um carré, um arroz, uma farofa, um ovo e banana e uma couvinha refogada. Rapaz, eu tive que comer e agradecer, comer e louvar, comer e agradecer. Uma garrafa. Ontem, então, rapaz, foi um negócio de cheiroso com paco rabanne misturado com asa-rodo. Foi demais. E hoje, o café da manhã? Rapaz, meu Deus do céu. E você não consegue, porque tem aqueles que botam para... Eu não consigo, eu agradeço, eu louvo, eu quero elogiar, encorajar as mãos que prepararam isso. E louvado seja Deus, eu fui cercado por pessoas iluminadas pelo Espírito da culinária. Olha, glórias ao nome do Senhor. Meu Deus do céu. As pessoas dizem, bicho permitido a besta. Não, eu fui mal acostumado. Sabe, eu fui mal acostumado. Então, isso tem a ver com a espiritualidade. Quando você recebe, quando você entende, quando você está num lugar, a tua boca não consegue, não pode, não deve, é incompatível uma boca ficar fechada se o coração está cheio de Deus. Não é verdade? É isso que Paulo está falando aqui. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Senhor. E isso para o romano era um negócio complicado. Ninguém poderia ocupar esta posição a não ser o César, o imperador romano, o Senhor. Então Paulo está dizendo, Deus, o Senhor Jesus tem que ser confessado como Senhor. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí você é salvo, aí você está salvo. Então, se a boca fala do que está cheio o coração, e o coração crê que Deus ressuscitou o Salvador ao terceiro dia dentre os mortos, então houve salvação. Apesar de parecer fácil e simples confessar Jesus como Senhor e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, vamos aqui combinar uma coisa, vamos conversar. Nem todos confessam e creem para a salvação. Muitos confessam Jesus como uma bênção, como legal, vai me dar o presente, vai me dar isso que eu quero. Mas Paulo não está falando de abençoador, e sim de Senhor. O que dá ordem, o
que mostra a direção que a gente tem que ir, que mostra o lugar que a gente tem que ficar. Vamos para o versículo 10, em voz alta, por favor, já. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aqui Paulo faz uma paradinha ele está afirmando, ele não está aqui sujeitando, ele está dizendo, porque com o coração, é um versículo que está completando o outro. No outro ele está dizendo, se com a tua boca e se com o teu coração, então ele vai, por quê? Porque com o coração é se crer para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Apesar de parecer fácil e simples, entender que é com o coração e com a boca, nem todos os corações creem, nem todas as bocas confessam a respeito da salvação. O assunto mais importante para a vida humana não é um carro novo, não é um emprego novo, não é uma casa, é a salvação. E o que tem sido o âmago da nossa conversa, onde nós vamos, qual tem sido a maior necessidade de nós falarmos? Qual é a conversa que recheia as nossas reuniões? Qual o assunto que a gente levanta para pessoas que não conhecem o nosso Senhor? Se não for a respeito da salvação, o que está havendo com o nosso coração? Porque a boca, ela só pode tirar, ela só pode falar aquilo que está lá dentro. A pessoa que fala muito palavrão, porque o coração está cheio de imoralidade. A pessoa que a boca só reclama e murmura, o coração está cheio de incredulidade. É como se espiritualmente o órgão do coração, ele está aqui e tem a boca colada aqui para propagar tudo que está aqui dentro. Então quando a boca fala, murmura e reclama e fala muitos palavrões, é porque o coração está cheio de imoralidade ou de incredulidade. Quando a boca sempre coloca assim, mas será que vai ser? Será que vamos conseguir? Será que nós vamos vencer? É porque o coração está cheio de dúvidas. Está faltando fé no coração. Versículo 11. Já. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Paulo está afirmando, gente. Isso é uma afirmação. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, de repente, quem sabe que todo aquele que nele crê, de repente, não vai ser confundido. Mas aí, de repente, depende da circunstância. Não depende de nada. Não existe circunstância, não existe adversidade. Todo aquele que nele crê não será confundido. Não será confundido. Apesar de parecer fácil e simples, crer nele, muitos estão vivendo confusos na sua fé. Eu posso entender uma pessoa que não convive com a Bíblia, convive na igreja, que ela tenha dúvidas em relação a tantos assuntos que o mundo bateu o martelo e disse é isso. Mas nós que estamos na casa do Senhor, nós que temos a Bíblia como nosso manual, a gente não pode se deixar levar. Eu teria sido um irresponsável nesta reunião bem descontraída em deixar as pessoas pensarem que o dote é isso. É uma coisa que parece irrelevante. E ninguém é obrigado a crer no que eu falei sobre a Bíblia, né? Mas eu falei. Então eu compartilhei e falei. Quem quiser eu mostro os textos que ensinam isso. Então, todo aquele que nele crê, Paulo está falando isso. Todo aquele que nele crê.
não será confundido. Versículo 12. Já. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Dá para você analisar esse versículo para você não levar que todo mundo, do mundo inteiro. Primeiro que Paulo está falando aqui em duas classes, judeu e grego. Judeu significa aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, e grego, o mundo. Porque antigamente a cultura era judaica e a cultura grega, né? O grego prevalecia. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. É o Senhor de todos. Jesus não é Senhor apenas do povo da igreja. Vocês já ouviram, e nós já cantamos, todo olho verá, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso não tem a ver com salvação. Isso tem a ver com o reconhecimento de quem é o Senhor da glória. Ele é Senhor do mundo inteiro, até daqueles que dizem que Ele não é, Ele é. Mas veja o final do versículo 12. Mas Ele é rico para todo mundo do mundo inteiro. Não, para todos que o invocam. Para os que invocam. Todo mundo invoca? Não. Apesar de parecer fácil e simples entender que Jesus é Senhor de todos e rico para com todos os que invocam, muita gente não invoca e não considera Jesus como Senhor. Uma coisa é que Jesus é Senhor de todo mundo. Aqui ele só está usando judeu e grego, porque o romano precisava entender que ele é Senhor de romanos, de gregos, de arábios, de judeus, de todo mundo. Ele é Senhor. Mas ele é rico, ele é abençoador, ele é o Salvador apenas para os que o invocam. Para todos os que o invocam. Você tem que ler a Bíblia assim, de repente um versículo ele está dividido em duas partes, em três partes. Por isso existem as vírgulas, os pontos. E a gente precisa parar. Se não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, e isso é um fato, porque na própria palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e todos confessarão que Jesus é o Senhor. Então não está falando de salvação, está falando de um fato que será reconhecido no mundo inteiro. Todo olho verá. Isso é uma coisa que Paulo está falando. Isto é uma coisa. A outra coisa que Paulo está falando aqui: rico para com todos os que o invocam. E aí nem todos estão invocando o nome do Senhor. Versículo 13, leia mais alto o versículo 13, já. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele está novamente afirmando uma coisa. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos pensar uma coisa. Todo mundo que fala, vem Jesus, vem me ajudar Jesus, vem me ajudar Jesus, será salvo? Nós temos que analisar o seguinte: essa pessoa invocou o nome de Jesus por desespero ou por fé? Pensa nisso. Eu já ouvi pessoas dizerem o seguinte: para curar meu filho eu faço qualquer coisa. Você já ouviu alguém falar isso? Eu já ouvi gente falar isso. Eu vou em qualquer lugar para curar meu filho. Eu
estou repetindo afirmações, declarações de bocas que eu ouvi. Então isso não é fé, isso é desespero. Uma pessoa desesperada. Uma pessoa que o desespero não a deixa perceber a realidade espiritual. Ela vai invocar Jesus, o anjo Gabriel, o anjo Miguel, ela vai invocar o preto velho, ela vai invocar o Exu, ela vai invocar um monte de coisa. Por quê? Ela está desesperada. Apesar de parecer fácil e simples invocar, nem todos são ou estão sendo ajudados, acompanhados para invocar, para serem salvos. E quantas vezes nós vamos invocar o Senhor para Ele resolver um problema e Ele não vai resolver aquele problema, porque o resolver aquele problema não faz parte do processo da nossa maturidade. Ele não vai nos dar aquilo. E isso não nos afasta do Senhor, porque o nosso coração está cheio do Senhor. Você está aí? Amém. Apesar de ser tão simples invocar, porque o que é invocar? Vamos lá, temos que analisar também a palavra. O que significa invocar? Ah? Não, teve alguém que falou uma... Ah? Mas alguém falou uma outra coisa. Chamar? Não, alguém aqui falou. Chamar para dentro. Alguém não falou isso? Não usou essa expressão, não? Invocar é chamar para dentro. É essa palavrinha, essas duas letrinhas que... Prefixo, muito bem. Invocar é o nome da classe. É um prefixo de dentro. Você traz para dentro. Você quer lá dentro. Você está invocando Deus. Você está chamando Deus. Você está atraindo Deus para dentro de você. Isso é invocar. Então, apesar de ser tão simples, invocar para a salvação, as pessoas, elas podem estar chamando, mas não invocando. Barão, venha cá. Eu estou chamando o Barão. Porque o Barão não pode entrar. Eu não posso invocar o Barão. Eu posso chamar o Barão. Estão entendendo? Amém. Essa expressão invocar é para quem tem espaço no seu coração para Deus entrar. Se o coração está cheio de coisas, você não vai conseguir invocar Deus. O que Jesus fala? Vinde como estáis. Aí o pessoal criou uma doutrina com isso. Ele mandou ir como está. Vá até Ele como você está. Ponto. Todo pode ir até Ele. Vá. Chegou aqui, agora vamos conversar. Você tem que morrer. Pronto. Já esvaziou o coração da criatura. Você não pode morrer. Você não pode viver e ver o reino se você não morrer. A conversa mudou. Venha como está, bêbado e continue bêbado, prostituta e continue prostituta. Não. Isso é uma heresia. Isso é uma heresia. Venha como você está. Você acabou de matar uma pessoa? Venha para Jesus, venha. Agora vamos conversar. Porque para invocar depende desta conversa você obedecer os parâmetros do Senhor. Isso tem a ver com salvação. Gente, o céu não vai ser poluído de um monte de gente que foi a Jesus, porque queria bênçãos e pronto. E Jesus ficou com pena, porque Jesus sabe como é que é ruim sofrer. Aí Jesus levou um monte de gente de qualquer maneira. Gente, você crê nisso? Eu sinto muito, você é muito neófito, você não entende nada da palavra de Deus. No céu só vai haver gente
remida e lavada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eu não acredito que alguém aqui possa acreditar na possibilidade de um assassino ir para o céu como um assassino. Agora, isso não pode me fazer descrer de que qualquer um pode ir até Jesus. Qualquer um pode ir até Jesus. Até aquela pessoa mais desclassificada, aquela pessoa, imagina a pessoa mais terrível, Jesus está chamando. Ela pode ir até Jesus. Agora, chegou na frente de Jesus, vamos conversar. Ele não conversa. Você tem que morrer. É tão simples. É isso que Nicodemos, o grande religioso, não entendeu. João capítulo 3. Mas como que eu vou morrer? Eu vou nascer e entrar de novo no ventre da minha mãe? Não. Você tem que morrer e nascer de novo. Da água e do Espírito. É simples assim. Mas o ser humano, normalmente, ele não vai conseguir. Não tem esse poder. Gente, o jovem rico foi até Jesus. O jovem rico era um religioso. E nós não estamos falando de uma parábola, é um fato que aconteceu. O jovem rico disse: ô Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus não dispensou esse cara. Jesus não falou: eu não quero conversar contigo porque tu é rico. Não. Jesus falou assim: faz isso. E pô, que bom, eu faço. Aí quando Jesus falou: mas está faltando uma coisa. Sabe o que faltou para ele? Abandonar aquilo tudo e morrer e seguir Jesus. Aí ele falou assim: mas então não vai dar, Senhor. As pessoas podem pensar que estão invocando, mas só podem invocar as pessoas que morrem e ficam vazias para o reino de Deus encher o seu coração. Aleluia. Versículo 14. E aqui que vai entrar a mensagem propriamente dita. Versículo 14 e versículo 15. Vamos lá. Já. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Do versículo 9 até o versículo 13, a gente leu Paulo afirmando: é isso, porque é isso, porque é assim, porque é desta forma. Aí Paulo levanta 4 questionamentos. Aqui Paulo faz 4 questionamentos sobre as condições divinas. Primeira condição: não há invocação se não há fé. Quando ele diz: como invocarão Aquele em que não creram. Invocarão aquele em quem não creram. O desespero não faz as pessoas crerem. A conveniência não faz as pessoas crerem. Nada nesse mundo faz uma pessoa crer, a não ser o quê? Fé. A fé. É a fé. Você está aí? Amém. Então, Paulo, é como se Paulo tivesse assim: gente, presta atenção. Como pode invocar aquele em quem não creram nesta pessoa? Como é que alguém pode invocar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador se ela só crê em Jesus como Papai Noel? Vocês estão entendendo? Estão aí? Amém. Está dando para entender? Então, o que essas pessoas falam, e quando elas falam, a gente precisa analisar se é do nosso interesse, se o coração daquela pessoa está cheio do reino, está cheio de Jesus.
estou dando os espaços para a cabeça de vocês pensarem. Não há invocação para salvação se não há fé, gente. Segunda condição que ele fala aqui, questionando o romano: não há fé se não ouvirem o quê? A palavra de Deus. Aí eu ouço essa pergunta assim: por que tem que pregar se foi salvo? Porque Deus falou que é assim. Fala para quem está falando. Porque Deus disse que é assim. Porque o Senhor determinou assim. Não há fé se não ouvirem a pregação. Quando ele faz a pergunta: como crerão naquele de quem nada ouviram? Aí vem a terceira condição: não há pregação se ninguém pregar. Você ouve a voz do anjo, do arcanjo, do Miguel, do serafim? Eles não podem ministrar. Hebreus capítulo 2 ou Hebreus capítulo 1. Eles têm um maior desejo, eles têm inveja da gente, diz Hebreus, porque eles queriam ministrar a palavra. Eles entendem este cenário: a palavra é pregada e o Espírito Santo vai lá e sela. Os anjos queriam fazer isso. É Hebreus capítulo 1 ou é o capítulo 2, um desses dois capítulos, depois você procura. O escritor está dizendo: eles queriam ministrar para aqueles a quem o Senhor salvou. Não é para qualquer um. Vibre quando Deus te chamar para pregar a palavra de Deus, porque nesse momento da pregação, Deus faz, com todo respeito, barba, cabelo e bigode, e muitas vezes a gente não percebe nada. É com a pregação. A fé não vem sem a pregação. Ninguém tem fé se não se colocar diante da pregação, da exposição, do compartilhamento da palavra de Deus. Não existe fé sem que a palavra de Deus seja pregada. É a palavra de Deus que gera fé no nosso coração. Você querendo ou você não querendo, estas são as condições de Deus. Deus falou: nós vamos salvar. Aliás, a gente pensa às vezes as coisas meio torcido. Não é porque eu sou importante que a pessoa tem fé. A pessoa tem fé porque a palavra de Deus é poderosa. É por aí que a gente tem que cuidar. E quando Deus disse que não há fé sem a pregação, Deus: eu quero exaltar a minha palavra. Você tem que entender que você foi salvo por causa que a palavra que disse: haja luz, haja animais, esta palavra tirou você da escuridão e tirou você da morte. Foi a palavra de Deus. Não foi o evangelismo, não foi o show, não foi a música, não foi a dança, não foi nada. Foi a palavra de Deus que te levantou do sepulcro. Foi Deus que escolheu assim. É isso que Deus está querendo que a gente entenda. Eu fui salvo quando eu comecei a ouvir minha mãe. Aliás, se oficializou a minha salvação. A minha mãe começou a falar. E a minha mãe não falava de tradições humanas, de conceitos mundanos. A minha mãe falava: a palavra de Deus diz isso, Pedro. A palavra de Deus fala assim, Pedro. Pedro, Deus diz na sua palavra isso, isso, isso. Mas eu cheio de questionamento. Mas mãe, olha, meu filho, você querendo ou não querendo, a palavra de Deus não vai mudar. É você quem tem que mudar. Fala para quem está falando: é você que tem que mudar. A palavra de Deus não vai mudar. Sabe por que ela não vai mudar? Porque ela existe desde antes da fundação do mundo. O mundo não era mundo quando a palavra de Deus fez o mundo. Tu acha que você agora vai mudar a palavra de Deus? Nós não vamos mudar a palavra de Deus.
Eu parei em qual condição? Pregação. Pregação, se não houver quem pregue. Não há fé se não ouvirem a pregação. E aqui que eu quero chegar mais um pouco. Sabe o que, gente? Vocês vão entender na mensagem de hoje à noite. Deus quer que você pregue. Estou falando para você. Deus quer que você pregue. Deus quer que você pregue. Deus quer que você pregue. Aleluia. Deus quer que você pregue, Júlio, no seu táxi. Rafaela, Deus quer que você pregue. Sabe por quê? Porque estas pessoas todas que passarem ao seu redor, quem sabe que Deus quer usar você? Amém. Para que ela tenha fé. Para que ela possa começar a invocar o nome do Senhor. Para que ela possa chegar até Jesus. É só com a pregação. Não pense que a gente vai ganhar as pessoas por causa da assistência social. Não. Jesus vai ganhar as pessoas porque elas pertencem a Ele. Jesus vai ganhar as pessoas porque a palavra de Deus vai ser pregada. Eu posso desobedecer. Eu poderia ficar calado. Não sei o que o Espírito Santo vai fazer com aquele momento ali que eu falei, não, vocês estão tudo errado, vamos para a palavra de Deus. Eu posso ter sido arrogante, mas eu falei a verdade. A fé não deixa de existir quando a pessoa fala a verdade. A fé não existe quando a mentira é falada. E talvez você não tenha uma outra oportunidade com essa pessoa que passou do seu lado. É isso que eu quero falar, porque você vai entender a parte prática disso tudo hoje à noite. Tem pessoas que Deus deixa a gente chegar junto uma única vez. Então aquela pessoa vai se perder? Não! Porque Deus queria aumentar teu galardão, mas aí a vergonha, a timidez te impediu de ganhar mais um galardão. Aliás, o apóstolo Paulo, ele fala para o seu filho na fé, Timóteo, o seguinte: fale, pregue, mesmo que doa, mesmo que custe, mesmo que não queiram te ouvir, fale. Jesus te salvou, fale o que Jesus fez na sua vida, fale, prega a palavra. Mas a gente quer ser politicamente correto. E muitas vezes, preste atenção, ninguém sabe que você vai morrer apedrejado porque você está pregando a palavra, conforme o caso de Estevão foi apedrejado porque ele pregou a palavra. Não há pregação se ninguém pregar. Quando ele faz a pergunta, como ouvirão se não há quem pregue? E a quarta e última condição, vê se você detecta aí, qual é? A quarta pregação. Não há pregação se não for enviado. Vocês vão ver hoje, estava uma pessoa lá maravilhosamente bem confortável, na sua zona de conforto, deixa para a noite. Os seus funcionários. Às vezes a gente pensa que isso daí tem a ver da gente pegar as malas, a família, sair do nosso rio, sair do nosso condomínio e ir lá para Miami, ou para a África, ou para a Ásia. Não. O que você está esperando para você pregar? Um anjo chegar com um rolo e falar, olha, o Rondinelli, teu nome está escrito aqui para você pregar para os teus funcionários. Ninguém pregará se não for enviado. Eu acho que nós já fomos enviados, ou não? Já fomos enviados? Você já foi enviado. Nós fomos enviados. E eu quero dizer para vocês o seguinte, em meio a tantas adversidades para se pregar a palavra, em meio a tantas intransigências, a tantas incredulidades, há um prêmio.
para os pés daqueles que vão pregar a palavra. Está no final do versículo 15. E Paulo falou para esses leitores o quê? Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ou seja, o que ele está dizendo? São formosos, são abençoados, são perfeitos os pés daquele que vai até ele e diz: você conhece Jesus? Ah, não quero saber de igreja, não. Não estou perguntando se você gosta da igreja, estou perguntando se você conhece Jesus. Está arriscado ele me dar um murro se eu insistir na terceira vez. Está arriscado ele fingir que está sendo educado. Está arriscado enquanto nós estamos correndo N perigos. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que se eu não for, ele não vai crer. Porque ele só vai crer com a pregação da palavra. Mas se eu achar que eu não tenho nada a ver com a vida dele, então eu não tenho nada a ver com o reino de Deus. Dá para você entender isso? Não. Como eu tenho pontos negativos quando o Senhor for me julgar, mas eu tenho uma coisa aqui comigo quando chega lá: mas Senhor, fui grosso e arrogante, muitas vezes decidi sem a tua ajuda, mas olha, o Senhor sabe. Aí você vai dizer: não é mais uma arrogância não você falar assim com Deus? Não, porque Ezequias, o rei, quando Deus falou que ele ia morrer, ele vira o rosto para ele: mas Senhor, eu te peço que me dê mais um tanto de vida, porque eu fiz isso, eu fui fiel. Eu somente vou falar para o Senhor o seguinte: Senhor, eu fui para Inhaúma, eu fui para Botafogo, eu fui para Engenho Novo, eu fui para o Recife, eu fui para Bananal, eu fui para Oscar Lopes, e eu fui anunciar a tua palavra. Não espere ser ordenado ao ministério pastoral para obedecer esta ordem, que é para todas as pessoas que foram chamadas pelo Senhor. Existe um elogio, existe um encorajamento para todas as pessoas que fazem esse trabalho. Amém. Sabe o que Deus está falando hoje para a gente aqui? É que nesse nova fase da nossa vida, cada um aqui desta igreja, cada um aqui precisa ser esse evangelista. Quando eu falo evangelista, não estou falando daquela pessoa. Não. Evangelista, aquele que anuncia as boas novas. Aquele que oferece para o desesperado esperança. Amém. Aquele que oferece e apresenta para o angustiado a paz de Jesus. Aquele que mostra para a pessoa perdida em tantos conceitos e tradições mundanas erradas a veracidade e a fidelidade da palavra de Deus. Aí seus pés serão formosos. E pode entender formoso como perfeito, bem-aventurado e abençoado. Seus pés, sua ida, seu compartilhar. Você está vendo uma pessoa com um semblante caído no mercado, na fila, no ponto do ônibus. Você olha para aquela pessoa e você fala: se essa pessoa, Deus vai falar para você, ela não está bem. Aí você fala assim para ela, se ela perguntar: eu estou vendo que você não está bem, posso orar por você? Ela pode dizer assim: eu sou macumbeira, porco, vai para lá. Não se afete com isso.
Porque muitos podem rejeitar, mas vai ter pelo menos um, que vai falar, puxa vida, é Deus que está falando comigo. Acredite nesse mover de Deus, e Ele quer usar você. Isso não é apenas para pastor, bispo, isso é para você. Fala isso para quem está ao seu lado. Isto é para você. À noite nós vamos ver a parte prática disso daqui, que foi a parte teórica. E você vai ver alguém que nem pastor era. E a gente fala assim, não, mas eu não sou pastor. Ele não era pastor. Ele era um servo. O que aconteceu? Uma nação foi agraciada com a vida deste servo. Uma nação. Aí às vezes a gente pensa assim, não vai adiantar. De repente você está ali falando, um exemplo, aquele faxineiro do seu condomínio. Aí você vai assim, mas fala para ele, anuncia para ele. Fala para ele que Deus o ama de verdade. A gente não imagina o que Deus pode fazer com estas palavras preferidas. Uma pessoa que a gente fala assim, mas ele pode ser um grande apóstolo Paulo para onde ele vai. Ele pode mexer com a comunidade dele. Agora, isso é de propriedade exclusiva de Deus. Deus não nos fala assim, fala para ele porque eu vou usar esse rapaz para fazer isso. Aí você vai me contestar, mas Deus falou para Ananias que Paulo ia para... Gente, nós estamos falando da regra geral, isso foi uma exceção. Em momento algum que Deus mandou você fazer alguma coisa, Ele te deu certas explicações. Aliás, Jó passou pelo que passou, perdeu tudo o que perdeu, e foi abençoado por Deus 7 vezes mais, e não ficou sabendo a razão pela qual essa desgraça toda aconteceu na vida dele. E Deus não tem que nos dar explicações detalhadamente. Você de repente vai morrer indignado com Deus, porque Deus não te explicou por que a tua unha ficou encravada. Então, sabe, faça, deixa. Deus tem controle de tudo, Deus sabe arrumar tudo, Deus está arrumando tudo, a gente não está vendo, a gente não está conhecendo. Um dia Deus vai nos revelar, amém? Amém? Então você que quer ser um pregador da palavra do Senhor, não deixa mais o tempo passar não, sabe? Você tem, a sua voz é fina, a sua voz é gaga, começa a fazer, e olha como nós temos criatividade, meu Deus. Eu subi agora, a gente teve um café, eu vi uma cruz linda, uma cruz linda com a oração do Pai Nosso lá dentro. A primeira coisa que eu bati, eu falei, meu Deus, coisa linda, coisa linda. Já pensou você pegar aquela cruz, você comprar meia dúzia daquela cruz? Um exemplo, você, Senhor, toda pessoa que eu der de presente esta cruz, Senhor, faz a obra na vida dela. Mas não é dar para mim, eu vou dar para o meu bispo. Dá para quem você acha que está precisando de salvação. Presenteie quem você está sentindo no seu coração que aquela pessoa está precisando muito de Deus na vida dela, porque ela fala palavrão, porque ela vive drogada, porque ela vive se prostituindo, porque essa é a pessoa que tem que ganhar esse presente. E se sobrar me dê um de presente. Vamos ficar em pé.